Nós lemos no início do culto o texto de Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48. E nós vamos, nesta manhã, concluir a nossa mensagem de domingo. Nós preparamos um pouquinho mais de material para aquele domingo, mas já com o propósito de trabalhar um pouquinho mais a conclusão esta semana e assim concluir aquela mensagem. Meus queridos, viver uma vida cheia de amor, você sabe que é viver uma vida cheia de Deus. Por que isto? Porque Deus é amor. Deus é amor. E a base que João usou lá na sua primeira carta é aquele que é nascido de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus, esse deve viver uma vida cheia de Deus e amando todas as pessoas. O nosso maior exemplo de amor é o nosso Deus. O nosso Deus é o maior exemplo de amor que nós temos. Considere aí em seu coração, em sua mente, se em você havia algo bom que Deus te amasse. Havia algo bom em você para Deus te amar? Em mim, não. E eu ainda até estico um pouquinho quando penso na minha pessoa. Eu entendo que eu não tinha nada que Deus pudesse me amar, mas Ele decidiu me amar e enviar seu Filho para ser o meu Salvador. E eu ainda digo, que abacaxi o Senhor pegou. Irmãos, nós somos pecadores, somos maus. Mas João disse que nós podemos viver uma vida amando uns aos outros, amando o nosso próximo. Porque Deus nos amou. E o mesmo João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a partir do exemplo de Deus em nos amar, nós podemos amar todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas. Porque o amor de Deus, ele é incondicional e sacrificial. Por isso que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou. Nós fizemos uma pergunta no domingo: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu amor para com Deus? Você está amando a Deus? Você tem desenvolvido um relacionamento com Deus? Você tem crescido em intimidade com Deus? Você tirou um tempo esta semana para refletir sobre o amor de Deus para com a sua pessoa? Amados, nós vivemos com uma agenda tão cheia, que nós esquecemos, muitas vezes, de pensar, de refletir no amor que Deus tem por nós. Nós esquecemos. Ou não temos tempo. O dia começa, termina, e nós nem concluímos, algumas vezes,
as tarefas que colocamos na agenda para aquele dia. Mas a Bíblia faz um alerta. A Bíblia faz um alerta. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e prejudicar-se a si mesmo? Claro que o contexto ali é de salvação, ganhar o mundo e não ter Cristo. Eu estou aplicando este texto no sentido de que, por mais que nós tenhamos coisas a fazer durante o dia, nós precisamos parar um pouco e dar tempo, ou ter tempo com o nosso Deus, orando, lendo a Bíblia, refletindo sobre a graça dele em nossas vidas. Por exemplo, como está a sua leitura? Hoje é para ler Mateus 25 e 26. Você já está lá? Entende? Então, como está o seu relacionamento com Deus? Olha o que diz esse texto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu conhecimento. Entendimento. Ok. Como está o seu amor com Deus? Você está amando Deus acima de todas as coisas? Você está amando Deus de todo o seu coração? Lembre que o amor para com Deus é vertical. É você e Deus. Que isto vai nos levar àquela segunda pergunta: como está o seu relacionamento com o seu próximo? Como está? Você tem um relacionamento com Deus vertical? Você se enche do amor de Deus e agora você tem um relacionamento amando o seu próximo de modo horizontal. É possível amar o nosso próximo. Primeiro, porque nós nascemos de Deus e Deus é amor. A Bíblia diz que nós não somos confundidos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Lá no livro de Romanos. Nós não somos confundidos. Quando Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele não está colocando algo para nós que é impossível de praticarmos. Não é impossível. Ele está dizendo algo que é possível fazermos. E também ele não está nos dando uma opção de amar o nosso próximo ou não. Ele disse que este é o segundo e maior mandamento: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você lembra da parábola do samaritano? Nós lemos lá em Lucas capítulo 10, no domingo passado. Aquele homem, um certo homem, saiu de uma cidade para outra. E durante aquele percurso, ele caiu na mão de salteadores. E os homens, os salteadores, o agrediram e roubaram tudo o que ele tinha e o deixaram semi-morto, ferido. Veio um sacerdote, olhou e passou de largo. Igualmente, um levita também passou de largo. E veio um samaritano e cuidou daquele homem. E o intérprete da lei, que havia perguntado para Jesus quem era o próximo dele, aí Jesus conta esta parábola e pergunta para aquele homem:
Quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse: aquele que teve e agiu com misericórdia. Em outras palavras, aquele que demonstrou amor. Aquele que amou o seu próximo. Mateus capítulo 5, verso 48 diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Irmãos, é possível amarmos o nosso próximo. É possível. Deus amou toda a humanidade, sem exceção. Sem exceção. Ele amou toda a humanidade. Nós também devemos amar a todos. Lembra que domingo eu falei daquele vizinho que varre o lixo lá de cima, ele começa lá na esquina e vem varrendo, varrendo, varrendo e deixa na frente da sua casa. Você também precisa amar esse vizinho. Ele é o seu próximo. Essa semana você teve alguma experiência, não com o lixo, aí foi só uma história, um pensamento, mas você teve alguma situação difícil com alguém? Lembre que você precisa amá-lo. Assim como Jesus te amou, incondicionalmente. Incondicionalmente. Portanto, meus queridos, veremos nesta manhã 3 atitudes que demonstram uma vida cheia de Deus. 3 atitudes que demonstram uma vida cheia de Deus. Você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você é salvo em Cristo? Você já experimentou o amor de Deus? Você desfruta do amor de Deus? Então você tem tudo para demonstrar ao seu próximo uma vida cheia de Deus, pelo amor que Deus te amou. Primeira atitude, imitar Jesus na cruz. Irmãos, imitar Jesus na cruz é algo que nós podemos fazer pela graça de Deus, com a força de Deus, com a ajuda de Deus. Nós podemos. Jesus, quando ele estava na cruz, depois de ter sofrido fisicamente, agora ele passa a sofrer moralmente. Porque as pessoas começaram a zombar dele. Se és o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo, e nós vamos crer em ti. Até a moral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi zombada naquele dia. Ele já havia sido açoitado, já haviam colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, já havia cravado as suas mãos e pés na cruz. Ele está vertendo o seu sangue, mas ainda assim, ele teve uma atitude que nós também precisamos ter. Lucas 23, 34 diz, palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós precisamos imitar este amor. Nós precisamos amar o nosso próximo incondicionalmente, seguindo assim os passos de Jesus, imitando o que ele fez na cruz. Vocês acreditam que se Jesus quisesse, estando na cruz, ele poderia eliminar com todas aquelas pessoas? Acreditam? Sim, sim.
Mas ele não o fez. Ele decidiu amar. Eu lembro, aqui nas Escrituras registrado, Jesus passa em um certo povoado, uma cidade, com os seus discípulos, e eles não deram as boas-vindas a Jesus. E João disse assim: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo dos céus e acabe com essa gente? E Jesus disse: não, João, não é assim. Meus amados, Mateus 5,44, que você deve ter aberto aí, diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aquelas pessoas pediram que crucificassem a Jesus. E Jesus está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é a primeira atitude que nós precisamos ter: imitar Jesus na sua crucificação. Muitas vezes nós sofremos ofensas pelo nosso próximo, mas ele não tem o conhecimento de Deus. Muitas vezes sofremos ofensas por um irmão em Cristo, mas ainda assim, a Bíblia diz que nós precisamos amar uns aos outros. Então não há desculpas para não amarmos. Não há desculpas. Como salvos em Cristo, nascidos de novo, nova criatura que somos, nós precisamos andar como Cristo andou. Essa é a segunda atitude que nós precisamos ter: andar como Cristo andou. Cristo andou amando todas as pessoas, independentemente quem fosse a pessoa. Jesus amou. Você está em Cristo? É nova criatura. E você que está em Cristo, 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, esse também deve andar assim como ele andou. Você acabou de testificar que está em Cristo. Então também você precisa andar como Cristo andou, amando todas as pessoas. E às vezes, nós até podemos falar que amamos, estamos em Cristo. E muitas vezes, estamos amando só de palavra. E João, lá na sua primeira carta, ele trata dessa questão. Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós precisamos amar de fato e de verdade, demonstrando assim que nós estamos em Cristo, que somos novas criaturas, nascemos de novo, e o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então nós precisamos agir, amar de verdade. Muitas vezes, até sacrificialmente, a exemplo do amor de Deus, dando do nosso tempo, dando do nosso recurso. Entende? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Terceira atitude: orar por todos os homens. Jesus fez isto. Ele orou por todos os homens. Nós também precisamos orar por todos os homens.
Jesus, lá em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele ora por todos. Ele ora por todas as pessoas. Nós também devemos orar por todos. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2, por favor. 1 Timóteo capítulo 2. Verso 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todos os homens. Você tem orado por todos os homens? Você tem orado por todos os homens? Responda para si mesmo, não responda para mim. Responda para você e para Deus. Você tem orado por todos os homens? Jesus já disse que nós precisamos orar por todos. Lá em Mateus capítulo 5. Você tem orado por todos os homens? Você tem orado pelo nosso país? Você tem orado pelo nosso país? Você tem orado por nossa nação? Você tem orado por nossas autoridades? Vai balançar a cabeça também que sim? Por todas as autoridades? Olha o que diz o verso 2: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Nós precisamos orar por todos. Por todos. Sabe, nós saímos agora de uma eleição, final do ano, não é verdade? E muitas pessoas que estão lá, que foram eleitas, nós não votamos nelas. Concordam comigo? Ou todos que você votou ganhou? Não, não ganhou. Mas a Bíblia diz que aquele que está revestido de autoridade, não importa se nós votamos nele ou não, nós precisamos orar por todos. Você tem orado por nossas autoridades? Ah, pastor Edmilson, não, eu não votei em fulano, por que eu vou orar por ele? Porque a Bíblia diz que você tem que orar. A Bíblia diz que você deve orar. Entende? Entende? Você deve orar. Comece orando. Ore por todos os homens. Comece orando. Você sabe, de repente tem alguém na sua vida que te causou alguns males. E você diz, eu não consigo nem olhar para fulano. O conselho que eu te dou, comece a orar por ele. E quando você menos esperar, o amor de Deus já está agindo de tal maneira em seu coração que você começou a amar a pessoa e nem percebeu. Começa com oração. Ore em favor de todos os homens. De todos os homens. E a Bíblia continua dizendo, o mesmo texto de 1 Timóteo 2, verso 3, e isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Irmãos, nós temos que orar. A Bíblia diz, pela salvação de todos, inclusive as nossas autoridades. Nós precisamos orar por todos. É o que a Bíblia diz. Senhor, isso é o Edmilson. Senhor, mas por que eu tenho que orar por fulano?
Não, Senhor, esse fulano aí não. Esse ciclano, Senhor, não, fala sério. Eu tenho que orar por esse camarada? A Bíblia diz tem. Jesus diz tem. Tem que orar por todos os homens. Todos, sem exceção. Ele não mandou escolher. Ora por esse, ora por aquele. Ele quer a salvação de todos os homens. Ele manda nós orarmos pela salvação de todos os homens. Se você pegar a palavra de Deus lá em Atos, Jesus foi morto. E ele reúne os discípulos, e ele diz que os discípulos iam receber poder para testemunhar dele. Começando aonde? Aonde? Jerusalém. Jesus foi morto aonde? Jerusalém. E percebe? É por esses aqui que vocês vão começar. Então, meus amados, comece orando. Ore por todos os homens. Se você abrir, continuar com sua Bíblia aí pensando, no livro de Atos, capítulo 7, nós temos Estevão. Porque nós damos muito exemplo de Jesus, damos exemplo de Paulo, né, que deve orar por toda a autoridade. Estevão, lá em Atos, capítulo 7, Estevão começa a sua mensagem com a chamada de Abraão. E ele vai discorrendo no seu discurso, na sua mensagem, que começa com Abraão. Ele fala dos patriarcas, ele fala da escravidão no Egito, ele fala de Moisés, e ele ainda continua para os reis, fala de Davi e Salomão, e por fim, fala contra a geração incrédula. Abre lá em Atos 7 a sua Bíblia comigo. Atos capítulo 7. Ele vai falar a geração incrédula. Olha o verso 51 de Atos 7. Ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Agora ele está dirigindo sua mensagem diretamente àquela geração. E o verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Contra ele quem? Contra Estevão. Verso 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Essa é a atitude que eles têm com Estevão. Mas qual foi a atitude de Estevão para com com aquela geração? Qual foi a atitude dele? Como Estevão agiu? Olha o verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Como que ele está dizendo: Senhor, perdoa-lhes, não coloque na conta deles este pecado. Ele está orando por aqueles que estão atirando pedras e vão matá-lo fisicamente. Ele está orando por ele. Portanto, meus amados, nós podemos viver uma vida cheia de amor, demonstrando que nós temos um Deus amoroso em nossa vida. O amor de Deus não deve ser somente pregado e apreciado, mas deve ser exercitado por cada um de nós. Por cada um de nós. A.W. Tozer,
escreve no seu livro, em um de seus livros, esta frase que está aí. Ele disse: já tomei a decisão de que vou amar a todos, mesmo que me custe a vida. Essa foi a decisão de A.W. Tozer. E qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Você vai amar a todos, demonstrando que ama ao Senhor? Não fazendo condições? Tozer disse: já tomei a decisão de que vou amar a todos, mesmo que isto me custe a vida. Eu vou amar. Irmãos, nós precisamos amar, assim como Deus nos amou. Portanto, devemos imitar Jesus, devemos andar como Jesus andou e devemos orar por todos os homens.